Edward Kelly e o mentalismo. Então, gostaria de pedir, antes que nós pudéssemos conversar sobre Edward Kelly, que você, se ainda não o fez, que se inscrevesse aqui no nosso canal, que fizesse comentários aqui embaixo e divulgasse esse nosso trabalho entre os seus amigos que você acha que gostariam de ter mais conhecimentos sobre estes assuntos. Muito bem, Edward Kelly, o grande companheiro de John Dee na criação do enoquianismo, entre muitas aspas, né? Que baseou grande parte dos estudos da Golden Dawn. E ele nasce na Inglaterra, filho de pais remediados, mas tem toda uma história por trás disso, porque da infância dele se tem muito poucas informações. O John Dee, depois que o conheceu, fez um estudo astrológico e colocou a data de nascimento dele no dia 1º de agosto de 1555. Eu sei, todas as pessoas que trabalham com astrologia sabem que através dos fatos mais importantes da vida se pode fazer uma previsão procurando checar qual é o momento do nascimento. Tem inclusive hoje programas de computador que fazem isso com muita facilidade. Eu mesmo descobri que meu pai era um pisciano nascido e que tinha um ascendente em peixes também. Mas, se não vem ao caso, vamos falar de Edward Kelly. Seu pai morreu quando ainda era muito jovem e a mãe casou-se em segundas núpcias com um tal de Talbot. E você encontra o nome de Edward Kelly com Talbot, Edward Talbot Kelly, possivelmente porque ele tenha também assumido o nome do padrasto. Ele fez estudos em Oxford e saiu pela vida, mas ele era um cara muito inteligente, muito esperto. Ele é mais conhecido por ter sido parceiro de John Dee. Mas tem vários aspectos na vida dele que valem a pena a gente dar uma conferida. Logo, em princípio, ele ficou muito conhecido porque ele tinha poderes mediúnicos muito estranhos e certas capacidades, condições de criar coisas de uma forma que diriam ocultas. E ele recebeu uma encomenda de um nobre para descobrir o segredo de um tesouro que estava enterrado, e uma pessoa que tinha esse segredo morreu, e ele devia ir ao cemitério, reviver esta pessoa e extrair o segredo dela. E conta-se que ele foi sim, e abriu naquela noite, uma sexta-feira, enluarada e tal, abriu cova, revive o defunto, e este lhe revela o local, o mapa do tesouro. E ele dá esse tesouro ao mandatário que estava procurando. Isso é revelado em alguns textos da época que contam que isso aconteceu de verdade. Verdade ou mentira, isso deu um nome a ele. Como ele falava algumas línguas, ele falava grego, falava latim, inglês, lógico, na Inglaterra, mas também algumas línguas da Europa continental, na França, Itália, arranhava um pouco o italiano. Mas ele consegue manipular documentos, porque ele escrevia bem, então ele começa a fazer umas certas manipulações para ganhar mais dinheiro, e com isso a imagem dele começa a ficar denigrida logo em princípio. Sofreu vários processos e coisas, está documentada esses eventos. Uma coisa que atraía muito o Kelly era a alquimia. Isso porque na infância, como eles eram pobres, ele trabalhou como aprendiz de farmacêutico, e com isso ele começa a ter um relacionamento mais forte com os elementos químicos, que na época tinham outros nomes, mas ele os manipulava bem. E dessas revelações
Existe uma história que um fantasma, num determinado castelo, dá a ele uma informação onde existe um pó vermelho que podia transmutar qualquer elemento metálico em ouro. E ele aparece com este pó. Mas isso aconteceu um pouco depois dele ter conhecido e começar uma parceria com John Dee. John Dee, por volta de 1580, havia tido contato com uns anjos, os anjos enoquianos, e ele procurava um médium para ajudá-lo a transcrever, a receber as mensagens desses anjos. Em princípio, John Dee fazia ele mesmo, ele recebia a mensagem e anotava, e era um pouco confuso, e ele precisava de um parceiro. Tentou vários médiums, nenhum deu certo, até que ele se entrosou muito bem com o Edward Kelly. Os dois começam, o Edward Kelly vê as coisas e John Dee vai anotando e faz as perguntas, e assim a coisa vai se desenvolvendo, e tanto que acabaram criando um sistema muito raro, com linguagem dos anjos, com a magia dos anjos, que é onde se baseia o processo, um dos pontos onde se baseia a Golden Dawn. Isso aconteceu em 1582, quando eles iniciam esse relacionamento. Esse relacionamento vai durar durante muito tempo. E eles conseguiam patrocínios de grandes fortunas usando a técnica da alquimia. Precisava alguém que os patrocinasse. Exigiam bem, em alguns casos até nababescamente, como as pessoas costumam falar. Muito bem, mas precisava de patrocínio. Esse patrocínio era dado com a história da alquimia, que eles conseguiriam transformar elementos metálicos em ouro, enquanto estavam muito interessados, pelo menos o John Dee, muito interessado na conversa dos anjos. E eles vão trocando de lugar em lugar. Em 1587, eles estavam na Boêmia e havia um príncipe chamado Rosenberg que era o grande patrocinador. E nesse período, o Kelly diz que os anjos informaram que eram para ele e Dee terem tudo em comum. Todos os bens de um eram bens dos outros e era uma coisa só. Formariam uma grande família. E as esposas também participariam dessa comunidade. Não tinha ninguém, era dono de ninguém, era um amor muito livre. John Dee não gostou muito dessa conversa, principalmente no que tocava às mulheres, e começa aí uma certa cisão entre os dois. Depois de algumas experiências que o John Dee achou muito desagradáveis, John Dee se retira e deixa Edward Kelly à sua sorte. Na verdade, o Kelly queria isso mesmo. Ele estava cansado com aquela conversa de anjos e mais não sei o quê. Ele era um cara muito vivo, muito atrás de experiências. Enquanto ele fazia essas coisas com o Dee, ele continuava fuçando a alquimia. Ele acreditava que era possível. Esses nobres todos, pelos relatos que a gente recebe, também acreditavam que ele era capaz sim de transformar metais em ouro. E aí, com o Rosenberg, a coisa está indo dessa forma, mas chega um ponto em que Rosenberg, precisando de dinheiro, e apresentou também Kelly para várias pessoas, para o monarca, e eles precisavam de muito ouro, e Kelly diz, pode deixar. Como ele era muito bem patrocinado, ele começou a enrolar aquela história, e vai, cadê o ouro? E o ouro não ficou pronto. Foi preso. Porque o ouro não se manifestou. Ele ficou preso um tempo, mas aí foi solto, o Rosenberg o solta novamente, e com a promessa de que ele agora sim produziria uma grande quantidade de ouro. 3 anos depois, nada aconteceu, e então ele é preso numa torre muito alta. E ele resolve fugir com uma corda, e ao descer pela corda ele cai, quebra as pernas e morre pelos ferimentos. Ele deixou marcado principalmente esse espírito da pesquisa e da busca dos sonhos.
E é muito importante não confundir as coisas, porque uma coisa é a pessoa ter capacidades psíquicas especiais. Uma coisa é a pessoa ter certos poderes mentais maior ou que se sobressaiam dos demais. Mas isso não implica na pessoa ser espiritualmente evoluída. É independente. Essa confusão muitas vezes leva a determinadas frustrações, porque você conhece figuras que são capazes de verdadeiros prodígios e de repente tudo aquilo em que estavam estruturadas as crenças caem por água abaixo quando se abre um armário e se encontra as caveiras dos pecados que essas pessoas cometem ou cometeram pela vida. Quantos curadores que você conhece que tinham grandes centros e que de repente caem em desgraça porque é revelado um segredo que eles tinham, que lhes deformava a face, que tinha um espírito pesado. Então, muito cuidado nesse aspecto. Uma coisa ou outra, as capacidades psíquicas são adquiridas pela vida com treinamentos. O Edward Kelly tinha capacidades incríveis. Ele olhava para o espelho negro e via os anjos. Ele tinha uma capacidade da cristalografia, que ele pegava pedras preciosas, olhava contra o sol e via informações dentro das pedras. Nós aqui no IMEDIC, nós temos um treinamento que chama Garrafa da Vidência, que é mais ou menos isso. Nos grupos mais fechados aqui do IMEDIC, da Irmandade das Estrelas, nós temos treinamento de você olhar para um ovo dentro de um copo d'água e perceber, o ovo quebrado, né? E perceber pelas imagens que ali estão, mensagens. Mas isso é treino. O fato de você ser capaz de fazer uma coisa dessa não significa que a alma ainda não deve ser burilada, que nós estamos num processo de lapidação do espírito, para que ele seja luminoso, brilhante. Todos nós estamos num caminho. E nunca se deve condenar uma pessoa e o trabalho que ela fez por pequenos pecados ou grandes pecados que ela tenha cometido. Você pode negar todo um trabalho, toda uma estrutura que foi criada. Se fosse levar tão a sério esses problemas dele falsificar documento, acredito que muitas vezes ele usou essa história de fabricar ouro a partir de metais preciosos que vão estragar todo o contexto e todo o arcabouço das mensagens que ele recebe desses anjos que coloca no papel, porque isso está documentado. E essa magia enoquiana funciona. Então vou negar tudo porque ele falsificava coisas ou porque ele tapeou alguns ricos para poder manter o seu trabalho? Eu acho errado. Não pensa que o Arcênio aprova essas atitudes. Longe disso, não aprovo. Mas não é por isso que eu não vou estudar o trabalho dele. Nós temos, faz parte aqui de um episódio aqui do IMEDIC, né, como do John Dee, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, nós temos aqui nos Mestres do Mentalismo a história de John Dee e temos a história de Gurdjieff. Gurdjieff também, para poder tocar o seu trabalho, desenvolver a sua estrutura mentalista, ele usava de determinadas artimanhas. Ele vendia tapetes como persa, ele pintava passarinho e vendia o passarinho com passarinhos raros. Bom, então por causa disso eu vou todo o trabalho de Gurdjieff ficar negado? Não. Então, é preciso separar as coisas. Porque nós temos sempre um lado humano. Eu tenho minhas falhas, então, mas eu tenho coisas que eu procuro, que aprendi, que eu procuro dividir com você. Mas então, não é por isso que vai perder o valor. Que não é meu, é das pessoas de quem eu tive a informação. Mas eu sou um intérprete. Né? Eu espero que esse capítulo, esse episódio, tenha agradado você. Deixa um comentário aqui embaixo. Nós nos vemos no nosso próximo mestre. Até lá então.